nos louvores, nos salmos, nos testemunhos, mas Ele ainda tem muito mais para os nossos corações, amém? Presbítero Josias. Paz, Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra que é bem conhecida dos irmãos, né? E falou muito ao meu coração essa semana. Eu tinha uma outra passagem que eu já estava até me preparando para pregar há algum tempo, mas Deus colocou essa palavra, eu vou pregar essa que Deus colocou, amém? Até porque quem sou eu para contender com Deus, né? Alguém desliga, por favor, o bendito do ventilador, aí, senão eu não consigo nem pregar, eu fico brigando com o ventilador. Mas antes de pregar, eu quero aproveitar, né, meu tempo aqui, eu quero orar, amém? Por algumas vidas. A gente fica feliz de saber que a Renata está bem, até porque nós temos orado, nós sabemos que ela está bem, mas nós temos orado para que essa resposta viesse, né? De que a cura chegou e, assim, podem ficar tranquilos. A batalha, né, acabou. É claro que, meus amados, a gente vai continuar cobrindo ela com as nossas orações para que isso não volte mais a acontecer na vida dela, né? Então, assim, às vezes a gente, agora posso descansar. Não, vamos continuar glorificando a Deus e falando para Deus, olha, Deus, a batalha foi vencida, mas agora que nunca mais volte. Amém? A gente tem ainda a Alane, que está super bem também, né? Notícias ótimas sempre, né? Dirigindo, indo para lá e para cá com os filhos, né? Tem o Edson, que também está bem, né? Todas as pessoas por quem temos orado nesse sentido, glórias a Deus, estão bem, né? A Aline tem passado por algumas dificuldades, né? Que fez a operação lá na boca, mas tem tido dificuldades. Vamos continuar orando por ela também, amém? E, meus amados, hoje nós temos também uma batalha, né? Às vezes a gente, eu imagino que a irmã Rosana não tenha falado no grupo, ela se sente melhor falando no grupo das irmãs, né? Então, assim, ela está grávida, estejamos orando, amém? Para que a gravidez dela seja tranquila, normal, amém? Ela está no momento em repouso, por isso talvez ela não esteja aqui, né, porque o médico recomendou repouso para ela. E a nossa função como igreja, né, é sentir o que ela sente. Afinal de contas, nós somos um corpo só. E a Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé. Então a gente tem que realmente sentir o que nossa irmã está sentindo, amém? Então, assim, não esqueçam de orar pelo nosso irmão Denis, né? Ele está feliz da vida, tá. Você olha para o Denis e você fala assim, ó, tá bem demais, mas ele tem as lutas dele, segunda, quarta, sexta, né, Denis? As batalhas que ele vence, todas, mas tenha certeza, a tua oração vai dar mais força para ele, porque a presença de Deus na vida dele vai aumentar, e a alegria dele no Senhor vai ser tremenda, porque cada vitória vai ser mais festejada ainda, e quem sabe não chega o dia em que nem precise mais, né? A guerra seja vencida. Então, essa é a nossa intenção, né? Não quero só ajudar ele a combater lá nas batalhas. Eu quero ajudar ele a vencer a guerra. Esse é o desejo do meu coração e precisa ser o desejo da igreja, né? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, Deus de poder e glória. Ó Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Primeiro, ó Pai, para dizer, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque, ó Deus, nós temos confiado em Ti e temos razões por isso, Pai. Ó Deus, não há maior razão, Pai, do que confiar em Ti. Não há sensatez maior, ó Pai, do que confiar nossas vidas diante de Ti.
Ó Deus, essas pessoas, ó Pai, têm confiado os seus pedidos a esta igreja, Pai. E nós temos clamado, Senhor, não, Pai, como clamamos por alguém distante, mas temos clamado como se fôssemos nós mesmos, Pai. Porque nós queremos o bem, Senhor, de todo ser existente, Pai. Ó Deus, nós queremos que estas vidas sejam alcançadas pela mesma graça que nos alcança. Nós queremos que estas vidas, ó Pai, sejam alcançadas, Pai, pela mesma cura, Pai, que tens alcançado as nossas vidas, Pai. Porque, ó Deus, em muitos, ó Pai, poderia já ter manifestado um câncer nesta igreja, Pai. Mas pela Tua misericórdia, Pai, o Senhor tem guardado as nossas vidas, Pai. Ó Deus, quantos de nós, ó Deus, poderíamos ter sucumbido diante de alguns acidentes, Pai, mas pela Tua misericórdia, Pai, ó Deus, não ocorreu, porque o Senhor nos guardou de todos os males, Pai. Então, ó Deus, eu te louvo, Pai, eu te engrandeço, Pai, e eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Pai, ó Deus, que a alegria, Senhor, da Renata hoje, Senhor, seja a alegria da Alane, Pai, seja a alegria, Senhor, do Edson, Pai, seja a alegria, Senhor, do pastor Jeremias, Pai, seja a alegria da Aline, Senhor, seja a alegria, Pai, de todos aqueles, ó Pai, por quem temos orado, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, completa a Tua boa obra nessas vidas, Pai. Ó Deus, opera na vida do Denis, Pai, esta mesma alegria, Pai. Ó Deus, que a guerra dele, Senhor, chegue ao fim, Pai. Ó Deus, que ele possa, Senhor, não mais, ó Pai, se alegrar, Pai, por vencer batalhas, Pai, mas ele possa, Senhor, se regozijar, Pai, por vencer a guerra, Pai, e poder, ó Deus, glorificar o Teu nome, Pai, no meio do Teu povo com grande festa, Pai. Ó Deus, olha, Senhor, eu te peço, Pai, para aqueles que estão sofrendo, Pai, na guerra lá, Senhor, na Ucrânia, Senhor, e a Rússia, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, das famílias que estão perdendo seus entes queridos, Pai. Tem misericórdia, Senhor, das famílias, ó Pai, que não vivem em paz, ó Pai, não tem paz para dormir, Pai, para descansar a sua cabeça em um canto, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, traz solução sobre aquele problema, Pai. Tira, Senhor, a perversidade do coração daqueles líderes, ó Pai, e coloca paz em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, olha para nossa irmã Rosana, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que esta gravidez dela, Senhor, seja tão abençoada, Pai, como foi a primeira, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que todo, Senhor, probleminha que tem se manifestado nesse início, Pai, possa ser resolvido, Pai, e definido de vez por todas, Pai, para que ela possa, Senhor, prosseguir nesta gravidez, Pai, debaixo, Senhor, da Tua guarda, Senhor, da Tua segurança, Pai, e da Tua paz, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, esta criança venha, Pai, para assim como Miguel, Pai, alegrar as nossas vidas, Pai, porque, ó Deus, tem alegrado os nossos corações, Pai, as crianças dessa igreja, Pai, e nós nos regozijamos em Ti por isso, Pai. Então, ó Deus, opera a Tua grande obra nesta noite, Senhor. Visita ela, Pai, e que, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, domingo que vem ela possa estar aqui conosco, Pai. Ó Deus, resolvido o problema, Pai, sem precisar mais, ó Deus, de estar em repouso, Pai, mas confiante, Pai, e curada com fé, Pai, sem qualquer problema, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Amém, Pai. Aleluias, glórias ao Teu nome, Pai. Amém, aleluias. Vamos abrir, meus amados, em João, capítulo 12, amém? Aleluias. Glórias ao Teu nome, Pai. Diz assim o texto, eu vou ler, que são textos um pouco grandes. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia,
E Lázaro era um dos que estavam dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Amém? Vou ler até aqui. Nós vamos abrir também em Lucas 7. Amém? Essa é uma das histórias da Bíblia que está contida nos 4 evangelhos. Amém? Mas eu só vou ler nesses 2, em Lucas e em João. Amém? Lucas 7, a partir do versículo 36. Amém? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa, e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Senhor Deus de poder, fala aos nossos corações segundo o teu propósito, Pai. Ó Deus, o Senhor sabe, Pai, que não estou preparado, Pai. Mas, ó Deus, eu conto, Senhor, com tua revelação, Pai, com tua direção, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai, aleluia. Amém. Meus amados, hoje eu ainda tentei fazer algumas anotações, mas são anotações a respeito do texto, desse texto, inclusive. Uma coisa é importante a gente entender. Por que Deus quer falar conosco através dessa palavra? E a única coisa que
veio ao meu coração e a pergunta que fiz a mim mesmo é: quem sou eu? Então eu vou deixar esse como um tema. Então a pergunta fica para cada um de vocês: quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? A gente vê a história aqui contada de duas perspectivas. Se eu fosse ler os outros dois textos, nós veríamos que Mateus e Marcos têm uma mesma perspectiva, né? Por exemplo, João e Lucas, eles dizem que a mulher ungiu os pés de Jesus. Quando você vai ler lá em Marcos e Mateus, você vai perceber que ela derramou o azeite sobre a cabeça e derramou sobre todo o corpo. Se você derramar sobre a cabeça, vai descendo por todo o corpo. Mas eu preferi ficar nesses dois textos porque eles estão mais dentro do que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Então, assim, então qual é o erro na escrita? É a perspectiva de quem escreveu só. Ou seja, um olhou de um jeito e o outro olhou de outro jeito. E Lucas, no caso, ele pesquisou e soube do jeito que ele escreveu. Então, se você ler todos os evangelhos, você vai perceber que o único que não diz que essa história vai ser contada por toda a vida até que Jesus Cristo volte, é Lucas. Lucas não para escrever isso. Na pesquisa dele, ele não descobriu isso, né? Ele não soube disso. Por exemplo, Lucas também não perdeu tempo escrevendo que os discípulos começaram a reclamar. Mas esse unguento é de alto valor, podia ter vendido e dado aos pobres. Lucas também não gasta o tempo dele falando isso. Lucas, ele fez a pesquisa e ele descobriu o que ele escreveu aqui. E o que ele escreveu é muito importante para nós. Amém? Simão, João é o único que não fala sobre Simão. João fala sobre Maria, irmã de Lázaro, e fala que Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa. Mas, por exemplo, pelos demais textos, a gente descobre que a casa onde se fez o jantar, ou diz que é um jantar, foi na casa de Simão, que foi um leproso. Agora pensa comigo, Simão, ele, aqui em Lucas, diz assim, ele rogou a Jesus. Rogar, meus amados, é algo muito forte. É uma palavra muito forte. Ele rogou, ou seja, para ele parecia ser muito importante que Jesus fosse à casa dele. Ele tinha alguma intenção em que Jesus fosse à casa dele. Por exemplo, quando a gente quer que uma pessoa vá muito à nossa casa, quando a gente tem uma razão para que essa pessoa vá à nossa casa muito forte, a gente faz esse tipo de apelo, ou não faz? Não, você tem que ir lá em tal dia, principalmente quando você quer aprontar uma surpresa, alguma coisa assim, né? Aí eu pergunto para você, qual seria a surpresa que esse homem estava aprontando para Jesus? Sabe qual? Nenhuma. Esse é daqueles que convidam, roga para ir, mas é só decepção mesmo. E a gente vai descobrir isso no decorrer aqui, né? Esse é triste. Sabe aquele que faz mal intencionado a coisa? Que tipo, faz você ir, mas está aprontando alguma coisa? É o que a Vânia falou hoje na escola dominical, né? Está aprontando, né? Está pensando em fazer o mal, está produzindo mal. Aí depois é capaz de falar, não, foi brincadeira. Foi brincadeira. Porque ele não levou Jesus, meus amados, para comer na casa dele, ele e a família dele. Ele juntou um monte de pessoas ali. Os fariseus, saduceus e os escribas, eles adoravam colocar Jesus no meio deles, no meio de um grande e seleto grupo, com muito conhecimento, para tentar pegar Jesus de alguma forma, em algum ponto onde eles pudessem acusar Jesus e condenar Jesus. Mas a gente lendo Lucas, a gente percebe que para Simão, Jesus era Deus.
lendo Lucas, você percebe que para Simão, Jesus Cristo era o Filho de Deus? Ele era Deus? A gente lendo aqui, a gente vai descobrir logo no início, né? Quando ele começa a dizer assim, olha, se esse fosse realmente um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Então aí já está respondido. Ele não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele não acreditava que Jesus Cristo era Deus. Ele acreditava que ele pudesse ser um profeta, ou seja, alguém que está se destacando no meio do povo, alguém que está fazendo obras que se destacam e que chamam a atenção da população e que eu preciso contestar. Eu preciso descobrir se ele é profeta mesmo ou se ele é um charlatão. Era só essa a intenção de Simão. Só que ele não contava com essa mulher. Sabe por que ele não contava com essa mulher? Porque, por exemplo, num jantar em que se convidou pessoas importantes, nenhuma pessoa podia entrar depois de iniciado. Era a regra judaica. Ninguém poderia entrar naquele lugar do jeito que aquela mulher entrou. Aí você imagina, você está lá na sua casa jantando com seus convidados, entra uma pessoa do nada, invade a sua casa, não fala nada com ninguém, não fala nada, não abre a boca. Maria, ela não abriu a boca para falar nada. Ela simplesmente foi nas costas de Jesus, naquele tempo, para quem não imagina, não consegue imaginar, não existiam cadeiras como existe hoje. As pessoas se sentavam, e se sentavam assim, com os pés para trás, no lugar onde eles comiam. Então ela não precisou ir na frente de Jesus, ela simplesmente foi pelas costas de Jesus, ela se debruçou sobre os pés dele, e começou a chorar, a lavar os pés dele, a secar os pés dele com as lágrimas, e depois ela ungiu os pés dele com unguento. Mas também, ao mesmo tempo, ela não cessava, diz a palavra aqui, de beijar os pés de Jesus. Ela não cessava de beijar os pés de Jesus. Aí eu pergunto para você, olha, Simão está frente a frente com Jesus. E não consegue perceber quem é Jesus. Maria, ela está atrás de Jesus. Mas ela sabe muito bem quem é Jesus. E eu e você? Quem somos? Somos o fariseu? Ou somos a pecadora? Interessante pensar, né? Porque assim, agora eu poderia perguntar, quem é a pecadora? Quem é o pecador na história? Né? Porque é muito fácil. A distinção dela como pecadora vem dos pensamentos de Simão. Isso não foi expressado. A definição dela como pecadora, quando Lucas coloca a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lucas não colocou isso, na verdade, né? Não foi Lucas. Foram homens que colocaram isso de acordo com o que estava escrito aqui. Mas esse título, para você entender, não existe no original. Então, assim, quem define essa mulher como pecadora é Lucas, porque o próprio Simão a definiu como pecadora. Tem algum problema definir ela como pecadora? Não, porque também eu sou pecador. Eu defino todos vocês como pecadores, viu? Se não gostarem, discuta com o Espírito Santo de Deus aí, porque todos nós somos pecadores, fomos destituídos, mas para a glória de Deus, né? Ele morreu, Cristo morreu na cruz por nós, e nos libertou do pecado, nos justificou e nos salvou. Amém? Então, mas todos nós, né, podemos nos considerar pecadores.
remidos pelo sangue de Cristo. Amém? Agora, essa mulher não, ela não era definida pecadora por Cristo. Ela era definida pecadora pela imaginação dos homens, pela imaginação de Simão, pela maldade presente na cabeça daquele homem. E olha, meus amados, vamos analisar um pouco esse homem. Era um homem que foi leproso. Ou seja, naquela época, um leproso era considerado, dentro da própria doutrina que ele acreditava, era considerado imundo, impuro, era separado do povo, era separado da sociedade, para viver num lugar com outros impuros. Aí ele se liberta dessa impureza, ele se cura da lepra, mas não se cura de uma lepra, meus amados, que precisa sair do coração. E não é do coração de Simão lá na Bíblia, não. É do nosso coração, porque somos nós o Simão. O Simão que tem sentimentos diabólicos. E não é sentimentos diabólicos porque está no mundo, não. É sentimentos diabólicos porque está na presença de Jesus. Na presença do Santo dos Santos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Simão consegue ter sentimentos malignos, apontar dedo, definir se a pessoa presta ou não presta. Quem deu a nós esse poder? Quem deu a nós esse poder? E aí vem novamente a pergunta: quem sou eu? Sou esse que se enche de fervor quando é para apontar dedos, quando é para condenar, quando é para julgar, quando é para dizer: e você, crentinha de Araque, que fala, prega lá na frente, faz isso, faz aquilo, canta louvor e faz tal coisa. Lembre-se de uma coisa: se você faz isso, você é Simão. Se você faz isso, você é exatamente igual a Simão. Sabe, meus amados, e, sinceramente, você acredita que eu disse para Deus hoje: Deus, eu não tenho nada. Eu sei que o Senhor quer que eu pregue essa palavra, mas eu não sei o que eu vou falar a respeito dessa palavra. A Luciana me chamou para cantar um louvor hoje, eu disse para ela: hoje eu preciso ficar concentrado. Mas eu preciso ficar concentrado porque eu preciso, eu estava pensando, eu preciso ficar concentrado porque eu preciso receber o que Deus quer que eu fale. E por incrível que pareça, eu escrevo e não falo o que eu escrevo, porque agora que eu estou recebendo o que Deus quer que eu fale. Não pense que eu estou falando essas coisas agora para vocês, meus amados, porque estava no meu coração falar. Sabe o que estava no meu coração falar? Porque eu não tinha o que falar, então eu fui pesquisar o que é um vaso de alabastro, o que é o nardo, por que buscam o nardo, de onde sai o nardo, quem era a mulher que ungiu os pés de Jesus. Eu fui procurar todas as informações, porque eu fiquei pensando, eu tenho que me preparar, porque eu dependo de Deus lá na frente, mas eu tenho só que me preparar. E preparei, está tudo escrito aqui. Mas se você olhar agora, tudo que eu estou falando não está nada escrito aqui, sabe por quê? Porque Deus quer falar conosco. Deus tem um propósito de falar conosco. E sabe, meus amados, não dá para continuar sendo Simão e estar tranquilo, porque eu não tenho sido pecador diante de qualquer um. Eu estou sendo pecador diante de um Deus. Sabe por quê? Porque eu continuo ignorando que Ele é Deus. Eu continuo falando que Ele é Deus, mas no meu coração eu não acredito. No meu coração não é verdade o que as minhas palavras dizem. Se você de verdade crê em Deus, crê no Filho de Deus,
crê que Jesus morreu na cruz por você, não pode continuar a mesma pessoa. Não pode continuar seguindo o seu farisaísmo. Não pode continuar acreditando em versões de uma verdade que é do diabo. Nós temos, meus amados, na teologia, muitas coisas lindas de se ler, bonitas, maravilhosas. O presbítero Ricardo hoje dava aula para os adolescentes lá. Se você for ler tudo o que ele falou, nova era, relativismo, são filosofias que são muito bonitas. Quando você começa a ler elas, sabe por quê? Porque elas afagam o nosso ego. Elas dizem assim, você pode fazer o que você gosta de fazer, você não tem problema. Olha, o relativismo, você pode fazer tudo, desde que você não faça mal à pessoa do lado, né? Você está fazendo com a tua vida mesmo, é problema seu. Não está fazendo mal para outrem. Então está tudo certo. Mas pensa comigo. Simão falou alguma coisa para aquela mulher? Simão disse assim para ela assim, sua pecadora, sai daqui. Não invade a minha casa assim não. Não falou isso. Mas incomodou Jesus. E não incomodou Jesus porque ele duvidou só que ele era Deus. Porque ele estava duvidando que ele era profeta. Incomoda, meus amados, Jesus, sabe quando? Quando você ofende um dos pequeninos dele. Quando você julga um dos pequeninos dele. E a gente às vezes não se atém a isso, o mal que é, quando a gente se levanta contra o nosso próximo, contra aqueles que são exatamente iguais a nós. Aquela mulher nunca teve lepra. Aquela mulher nunca foi imunda diante da sociedade. Ela nunca precisou ser separada da sociedade por conta de uma doença terrível que teve. Ele precisou, mas a arrogância, mesmo com a doença, não saiu do coração dele. E muitas vezes essa vã arrogância, essa vã jactância que Paulo fala, não sai dos nossos corações, não abandona as nossas vidas. Porque nós não podemos ver uma circunstância em que a gente consiga apontar o dedo, que a gente esquece dos nossos pecados e começa a apontar dedos. A irmã Vânia hoje falava daquela mulher que teve o problema lá com o mendigo, sabe? A sociedade toda aproveita essa circunstância, inclusive os cristãos, para apontar o dedo e ficar decidindo o que aconteceu. E aí todo mundo cria sua versão, faz igual o povo da internet. Tem muito crente fazendo a mesma coisa. Mas alguém parou e foi orar para que a misericórdia do Senhor alcançasse ela? Não. A gente às vezes, meus amados, até quem não tem coragem de expressar como Simão, pensa barbaridades a respeito da mulher. E a gente não faz isso com essa mulher. A gente faz isso com pessoas muitas vezes próximos a nós, vizinhos, pessoas que a gente conhece. Para você ter uma ideia, esse homem era de Betânia, a mesma cidade de Lázaro e de Maria. Isso aconteceu, sabe quando? Aconteceu depois que Maria se assentou lá para assistir Jesus, quando o próprio Jesus disse que ela escolheu a boa parte. Aconteceu depois que Jesus ressuscitou Lázaro. Então eu pergunto para você, por que eu coloco Maria como essa tão grande pecadora? Isso é o sentimento que eu e você muitas vezes temos, porque nós sentimos como Simão. Nós temos sido muitas vezes nesse mundo, por conta da influência maligna do mundo, nós temos nos postado como Simões. Mas nós não somos como Maria. Maria, meus amados, sabe por que ela foi naquele dia lá, naquele lugar? A Bíblia relata isso de uma forma tremenda em João. Mas não fala exatamente do jeito que eu vou dizer para vocês, porque isso é o que o Espírito Santo coloca no meu coração agora. Maria foi lá, sabe por quê? Porque ela sabia que Jesus ia dar a sua vida pela humanidade. Ela foi lá
porque alguém precisava fazer esse ato de carinho com Cristo. Alguém precisava dizer, dando tudo de si, todo o bem precioso que possuía, abrindo mão de tudo que é, e dizer, obrigado, Jesus. E não é com palavras, é com ação, com humilhação, com reconhecimento de quem Ele é o nosso Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso. Enquanto todos os apóstolos estavam ali parrudos, aquela mulher estava convertida de verdade a Cristo. E o coração dela doía, porque ela sabia que ele ia morrer na cruz. Porque ele já havia dito. E como o próprio Jesus testemunha, se antecipa e unge ele para a sua morte. Ela se antecipa, meus amados, a toda a humanidade. Ela não se antecipou a qualquer um, não. Ela se antecipou a todos que estavam ali. Nem os apóstolos tiveram essa percepção. Mas aquela mulher teve a percepção de pegar o que ela tinha de mais precioso, um unguento mais precioso. Sabe quanto que valia aquele unguento? Era o equivalente a 1 ano de salário de um soldado. Quando fala que é muito precioso, um soldado não ganha mal. Pega aí, o Brasil nem paga tão bem para os soldados, e se você juntar 1 ano de salário deles, dá para fazer muita coisa. Mas ela pega 1 ano de salário naquele azeite, naquele unguento. Aquele unguento não é qualquer unguento, é um unguento que é tirado das montanhas. É um unguento que é caro porque não é tirado de um lugar fácil de se encontrar. É das montanhas. E não fica em qualquer lugar, fica lá para o lado da Ásia. E ela pega aquilo que é de muito valor. Aquele vaso de alabastro, eles não sabem por que tem esse nome. Mas, por exemplo, aquele vaso ali, é um vaso que ele exatamente precisa ser quebrado para tirar um unguento de dentro dele. Ele é como um mármore. Não é um vaso qualquer também. Então, assim, ela vai diante de Deus, meus amados. E ela não vem assim, ó, eu quero uma audiência com Cristo. Não, ela vai para se humilhar, ela vai pelas costas, ela se lança aos pés dele, ela quebra o vaso, chora. Eu não tenho dúvida de que anjos estavam ali colhendo aquelas lágrimas preciosas, sinceras, de humilhação, de quem está sofrendo a morte de Cristo. Mas quem somos nós nessa história? Nós precisamos mudar de lado, de verdade. Nós precisamos mudar de lado, sabe? Não dá para ficar justificando por conta do meu temperamento, não dá para ficar justificando o que ele fez também é imperdoável, não dá para ficar justificando que qualquer outra pessoa faria o mesmo. Não dá para dizer, olha, se você juntar 100 pessoas e perguntar, 100 pessoas vão dizer que eu estou certo no que eu estou fazendo. Meus amados, Cristo não está te chamando para obedecer o que muitas pessoas decidiram que é o certo. Cristo está te chamando para viver sobre a verdade que é Ele. Só Ele é a verdade que você precisa seguir. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém mais além dele pode te levar ao Pai, pode te levar para o céu, pode salvar a tua alma. Então não dá para eu continuar vivendo como Simão, segundo a verdade dos fariseus, segundo a verdade dos escribas, segundo as histórias de Moisés, segundo o que Abraão falou, segundo o que eu penso. Só importa o que Cristo pensa. E essa mulher entendeu isso. E, meus amados, é incrível. Ela sabia que ele ia morrer. Mas ela sabia também que ele ia ressuscitar. E isso não impediu ela de sofrer. Porque são 3 dias
sem Ele. 3 dias é muito tempo para uma pessoa que ama tanto estar junto com Ele. Maria nunca gastou 1 minuto, enquanto Jesus estava próximo dela, ela nunca gastou 1 minuto em outra coisa. Pode perceber, Marta continuava na história aqui, em João, servindo à mesa. Lázaro, sentado à mesa. Mas Maria, ela separou o unguento e foi lá se jogar aos pés de Jesus, porque era o melhor lugar para estar. Ela sempre está aos pés de Jesus. E nós, meus amados, nós estamos aos pés de quem? Quem somos nós? Somos cristãos verdadeiros? Ou somos falácias? Conversas fiadas, que na igreja faz parecer uma coisa, mas quando chega lá fora é outra pessoa completamente diferente. Jesus não nos chamou para sermos, histórias. Jesus nos chamou para escrevermos histórias de cristãos reais, que mudam a vida das pessoas, porque carregam a presença de um Deus poderoso. E nós temos muito mais motivos do que Maria para nos humilhar diante de Deus. Porque agora nós podemos nos humilhar aos pés dele, ele vivo. Ele está aqui, vivo. Nós não temos que chorar pela sua morte mais. Nós, quando choramos pela morte de Cristo, é lembrança. Porque a lembrança já passou, o que para trás ficou, ficou. Mas agora ele está vivo. E ele quer te conduzir para uma vida diferente da de Simão. Ele quer te conduzir para uma vida igual a de Maria. Debaixo dos pés dele. De alguém que deve ser lembrado por toda a sociedade como um servo verdadeiro do Deus Altíssimo. Meus amados, ninguém, além de Maria e os apóstolos e os grandes patriarcas, tiveram a grande honra. A história dela é contada por mim agora, não porque eu quero. É uma ordenança divina. Porque a lembrança de quem Maria está na mente de Deus. Está na mente de Deus. Vocês lembram de Raabe? Ela fez um bem ao povo de Israel. Aquela era uma prostituta. Mas o bem que fez ao povo de Israel fez com que ela fosse para a memória de Deus. E não só para a memória. Agora, você está comigo, você está protegida, você está guardada. Ninguém te toca, ninguém te faz mal. E não só isso, leva ela para a descendência. Ela produz a descendência que vai chegar até o Cristo. Maria hoje ela é pregada porque ela está lá na memória de Deus. Eu posso esquecer dela, o Ricardo pode esquecer, a Maria pode esquecer, todos nós podemos esquecer. Mas alguém vai ser levantado para pregar sobre esta mulher. Sabe por quê? Porque não é qualquer mulher. Ela é uma verdadeira crente. Ela é uma verdadeira cristã. Ela é alguém que tem sensibilidade para perceber quem Jesus é. Não importa se ele está em carne ou se ele está glorificado. Ela sabe que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu e você, muitas vezes, não percebemos isso. Quando a presença de Deus vem numa pessoa ou em outra, nós ficamos igual Simão, julgando, pensando, é fingimento. Tem coisas que são fingimento mesmo. Mas muitas vezes a gente não faz isso pelo que o Espírito de Deus revela. A gente faz isso pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios sentimentos. E muitas vezes a gente faz isso de uma forma maligna. Meus amados, Deus não chamou a gente para sermos um povo igual ao mundo. Deus chamou a gente para sermos um povo especial. Um povo separado de verdade. Sabe? Um povo que faz a diferença sobre a terra. Um povo que prega um amor que é real, que é praticado, que não é só falado. Um povo que vive a plenitude do poder de Deus sobre a terra. Nós temos deixado de buscar esse poder. Nós temos deixado de manifestar esse poder. E já é tempo, meus amados, de voltarmos a praticar esse poder.
de voltarmos a buscar o poder de Deus e nos tornarmos verdadeiros luzeiros que acendem pelo poder da chama do Altíssimo que queima sobre nós. Nós precisamos começar a buscar isso. Nós precisamos acordar, porque Jesus está voltando. E diferente de Maria, que não tinha nada para dizer, só precisava glorificar, adorar, cuidar, beijar, nós teremos muito o que dizer para Cristo. Nós teremos muito o que falar. Gostaríamos de não ter o que falar. Gostaríamos de não ter nada para falar. Mas nós teremos muito o que falar. Mas quanto mais, meus amados, nós nos esforçarmos para sermos como Maria, menos teremos que falar. Mais tempo poderemos gastar em simplesmente glorificar o nome dEle. Porque Deus não nos chama para sermos imperfeitos como nós temos nos acostumados. Deus não nos chama para sermos essa imperfeição que a gente aceita e vai empurrando com a barriga e vai achando que está tudo certo e no final vai dar tudo certo e está tudo bom do jeito que está. Deus nos chamou para que fôssemos perfeitos. Deus nos chamou para que fôssemos perfeitos no sentimento, na atitude, na fé. Nós precisamos ser perfeitos no nosso sentimento, na nossa atitude, na nossa fé. Ah, mas Josias, eu não consigo. Persista, busque, se esforce, lute até o sangue, como Paulo diz. Mas lute e vença, porque em Cristo você é mais que vencedor. Se você se levantar contra a sua dificuldade, você vai derrotar ela, não porque você tem poder, mas porque Cristo já garantiu que Ele te deu a vitória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Porque você venceu? Porque Ele venceu, então está garantida a tua vitória. Meus amados, nós somos capazes de melhorarmos. Nós somos capazes de, em Cristo Jesus, sermos capacitados para uma vida melhor. Nós somos chamados para isso, para melhorarmos, para evoluirmos, para fazermos como Paulo diz, sermos firmes, constantes, sempre abundantes. Olhe para a tua vida, é isso que você relata com a tua vida? É isso que temos relatado com as nossas vidas? Quem sou eu? Essa é a pergunta. Hoje, meus amados, eu sou a pessoa que luta todo dia, 3 horas da manhã, para conseguir orar. É uma luta. Não é, Maria? Não é fácil. Mas se eu desistir, eu sou um derrotado. Se eu desistir, eu sou um derrotado. Mas se eu persistir, eu posso até falhar, mas eu não desisto, porque eu creio no poder que a graça me deu, de que quando eu falho, eu tenho uma oportunidade de recomeçar. Isso tem me feito não desistir mais. Já desisti muitas vezes, mas agora eu não mais desisto. Depois dessa palavra, meus amados, eu nunca mais desisto de nada que eu me proponho a fazer diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu falho, eu tenho a oportunidade de recomeçar. Essa é a palavra que o pastor Adriano pregou. Então, meus amados, a palavra de hoje só está te chamando para uma coisa. Larga o Simão. Vencer Maria. Vencer Maria. Maria não tem muito mais o que fazer. Ela não tem palavras para dizer. Ela não tem pensamentos maus para pensar. Ela simplesmente pensa em glorificar, em adorar, em reconhecer Jesus como quem Ele é. Filho de Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. É essa a preocupação de Maria, é só isso. Quando ela está na presença de Jesus, ela não quer saber se tem comida, ela não quer saber se tem louça, ela não quer saber se tem casa para limpar, ela quer saber do seguinte, tem Jesus, o resto espera. O resto fica para depois. Mas uma graça que Maria tem, sabe o que é? É a de ser única. Você pode ser único diante de Deus.
Você pode ser lembrado por Deus como alguém único, porque ela foi a única pessoa que pensou em ungir Jesus. A única que pensou em ungir Jesus. Depois que Jesus morre, foram lá um monte de mulheres para ungir Jesus. E Maria certamente devia estar no meio. Mas não tiveram nem essa oportunidade, sabe por quê? Porque quando chegaram lá, ele tinha ressuscitado. Porque nem a morte, meus amados, nada pode segurar o nosso Cristo. Porque a ele foi dado todo o poder no céu, na terra, no inferno, e como eu sempre digo, onde você quiser imaginar mais aí, o controle é dele, o poder é dele. Como o Gustavo disse ontem, pode ter extraterrestre nas galáxias aí, mas é lá também Jesus manda. Lá também ele é toda autoridade. Porque foi dada pelo Pai a ele. Meus amados, saia de Simão. Todos nós nos reconhecemos em Simão. Eu me reconheço em Simão. Porque eu já tive esse tipo de sentimento. Sabe? Se você, meus amados, ainda é daqueles que, tem um probleminha com o irmão, não consegue mais falar com o irmão por causa do probleminha, que você seja liberto, porque se você morrer hoje, você vai para o inferno. Para o inferno. Se você não consegue falar com o teu irmão aqui da igreja, se você não consegue falar com um parente teu, se você não consegue falar com uma pessoa que foi tua amiga a vida toda, por conta de um resquíciozinho de problema que você teve com ele, quanto mais com Cristo. Porque a maneira de nos relacionarmos com Cristo é nos relacionando bem uns com os outros aqui. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união para quê? Para glorificar o nome de Cristo. Porque, meus amados, quando eu amo a Maria, eu estou amando a menina dos olhos de Deus. Eu estou amando alguém que é única e especial para Cristo. Eu não estou fazendo mais que a minha obrigação só. Antigamente, eu confesso, era mais que a minha obrigação só que eu fazia. Porque eu amava todo mundo um pouco obrigado. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque hoje eu faço isso de coração aberto. Hoje eu faço isso com um prazer tão grande, e não importa que você não goste de mim mais. Isso não me ofende, isso não me afeta, isso não me faz mais mal, isso não faz mais nada, não tem mais efeito nenhum em mim, sabe por quê? Porque se você disser para mim, eu te odeio, eu vou dizer, e eu te amo de todo o meu coração. Esses dias disseram assim para mim, mas quando alguém falar mal de você, você fala, falem mal, falem bem, mas falem de mim. Não, eu digo para a pessoa assim, fala o que você quiser. E eu vou dizer que Deus te abençoe, porque eu te amo. Só isso. Porque até quando eu falo de você, é pensando que você precisa ser salvo, é pensando que você precisa ser liberto, é pensando que você precisa ser transformado. Meus amados, quando o pastor Adriano fala aqui, os pastores falam mal dos... Não, às vezes o pastor fica lá falando para mim as coisas. E fala. E a minha esposa às vezes reclama, sabe por quê? Porque eu não falo nada para ela, e nem para ninguém. O que a gente conversa lá e acabou. Mas quando se conversa lá, o pastor está falando do Ricardo porque ele está preocupado com o Ricardo. Porque o Ricardo tem isso, o Ricardo tem aquilo, mas eu estou orando para que Deus mude isso na vida dele. A fulana tem isso, a fulana tem aquilo, mas eu estou orando para que Deus mude na vida dela. É assim que é a conversa de quem está preocupado com o crescimento da igreja. Não é esse sentimento de Simão. Ricardo é um pecador, se Jesus soubesse disso, e ainda questiona Deus, questiona a soberania de Deus, questiona... Olha quem que ele está questionando. Você, quando faz isso com seu irmão, você está fazendo a mesma coisa. Lembre-se disso. Então, hoje é dia de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Meus amados, a verdade está aqui, ó. Não precisa nem acreditar no que eu estou falando. Pode ler na tua casa, orar e pedir a direção para o Espírito Santo. Porque se você pedir, ele vai dizer exatamente o que ele disse ao meu coração nessa noite. Porque ele não falou isso só para vocês, ele falou isso para mim. E eu dou glórias a Deus, sabe por quê? Porque é uma honra poder ser um vaso, né, Maria? Para ser usado pelo Espírito. É uma honra estar aqui. Há pouco tempo atrás, meus amados, eu não gostava de vir aqui e pregar.
Eu gostava de dar aula. Porque eu não me sinto bem pregando. Talvez hoje seja o primeiro dia que, assim, eu realmente sinta o tamanho da honra que é poder estar aqui. Porque hoje eu disse para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor fale, porque eu não sei o que eu vou falar. E eu tentei construir o que eu ia falar, e mais uma vez, glórias a Deus, eu não falei o que eu ia falar. Mas eu falei o que Deus queria falar. Então, se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Isso sou eu que estou dizendo para vocês, amém? Que Deus os abençoe. Passo para o presbítero Ricardo, amém? Glória a Deus.